A tensão estava no ar, e todo torcedor do Fortaleza sabia que o confronto contra o Flamengo era crucial. A vitória sobre o rubro-negro não foi apenas uma partida para somar 3 pontos, foi uma verdadeira injeção de ânimo para o time e para a torcida, que agora respira com um pouco mais de esperança. O Fortaleza segue na luta pela permanência na Série A, e a cada jogo, o time se aproxima mais de um objetivo que parecia distante há algumas rodadas. Depois da partida, o clima no vestiário do Leão era de celebração, mas também de muito foco. Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, não escondeu a emoção e fez um desabafo importante para o grupo. Ele disse que sempre acreditou na força da equipe e que, com a dedicação e o trabalho sério que o time tem mostrado, a permanência na elite do futebol brasileiro é uma meta alcançável. A confiança transmitida por Paes foi reforçada pelo técnico Martim Palermo, que tem dado uma cara nova ao time. Ele, que chegou ao Fortaleza em um momento crítico da competição, conseguiu motivar os jogadores, colocando-os no caminho certo para evitar o rebaixamento. O argentino destacou o espírito coletivo da equipe e a entrega dos atletas, algo que ele considera essencial para os próximos jogos. Depois da vitória contra o Flamengo, Palermo não escondeu o orgulho de ver seus jogadores se entregando ao máximo. No vestiário, ele fez questão de destacar a importância de continuar trabalhando com o mesmo empenho, pois ainda há muito pela frente. O Fortaleza está, sem dúvida, em uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro, e a sequência de jogos que vem por aí pode definir a permanência ou o rebaixamento. A vitória contra o Flamengo deu uma luz no fim do túnel, mas o time precisa manter o foco, já que os próximos jogos serão ainda mais desafiadores. E o primeiro deles é contra o Santos, fora de casa, um confronto direto na luta pela permanência. As expectativas para essa partida são altíssimas, e o time do Fortaleza sabe que vencer o Santos pode ser um grande passo rumo à sobrevivência na Série A. Um bom resultado no sábado poderia colocar o Fortaleza ainda mais perto da meta de sair da zona de rebaixamento, e a torcida está confiante, sabendo que o time tem se superado a cada jogo. Mas não é só dentro de campo que as coisas estão quentes. Fora dele, o Fortaleza também começa a se movimentar para o futuro, e o planejamento para a temporada de 2026 já está em andamento. Recentemente, foi divulgado o interesse do clube em alguns jogadores, e um dos nomes que está sendo cogitado é o do zagueiro Wellington Manzol, do Londrina. O Fortaleza está de olho nesse jogador de 24 anos, que se destacou na campanha de acesso do Londrina à Série B. Manzol tem sido apontado como uma possível peça para reforçar a defesa tricolor no próximo ano. Claro que ainda não há nada definido, mas o clube começa a se planejar para 2026, seja na Série A ou na Série B, e esse tipo de movimento mostra que a diretoria está trabalhando para o futuro, mesmo em meio à luta desesperada para permanecer na primeira divisão. Outro tema importante que circulou nas últimas semanas foi o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, que segue sem data definida. Esse confronto é um dos poucos jogos restantes da 16ª rodada que ainda não foi agendado. A situação tem gerado certa frustração nos torcedores, pois o jogo contra o Galo é crucial na luta pela permanência do Fortaleza na Série A. A razão do adiamento está ligada à participação do Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana, que tem exigido alterações no calendário. No entanto, a CBF ainda não conseguiu definir uma data para a realização dessa partida. O Fortaleza está na expectativa de que esse jogo aconteça o mais rápido possível, já que a tabela precisa ser ajustada para garantir que todos os clubes tenham o mesmo número de partidas jogadas. Com os olhos voltados para o confronto contra o Santos, a importância dessa partida se torna ainda mais evidente. Se o Fortaleza conseguir sair com a vitória na Vila Belmiro, isso pode dar uma moral extra para o restante da competição. E não podemos esquecer que o Leão já tem um histórico recente de sucesso contra o Santos, com 2 vitórias nas últimas vezes que se enfrentaram. Esse retrospecto positivo é motivo de otimismo para os torcedores, que acreditam que, com o espírito de luta mostrado contra o Flamengo, o time tem totais condições de sair de campo com os 3 pontos. É um jogo de vida ou morte para o Fortaleza, e a vitória pode ser o ponto de virada para o time, que tem mostrado uma força impressionante nas últimas rodadas. Além disso, a vitória sobre o Flamengo também trouxe boas notícias no que diz respeito à confiança e à moral do elenco.
O presidente Marcelo Paes, em seu desabafo no vestiário, falou sobre a fé inabalável que tem na equipe e na capacidade dos jogadores de superarem as dificuldades. Ele disse que o Fortaleza venceu um dos maiores times do Brasil, e que, com essa vitória, o time pode enfrentar qualquer outro adversário com a mesma confiança. O presidente também reforçou o compromisso com o trabalho sério e honesto, o que é uma característica marcante do Fortaleza. A diretoria está comprometida em dar ao clube as condições necessárias para continuar crescendo, e a vitória contra o Flamengo é uma prova disso. E no meio de tudo isso, temos ainda o clássico contra o Ceará, que está sendo aguardado com ansiedade. Esse será outro confronto fundamental para o Fortaleza, que espera contar com a força da torcida para empurrar o time em mais uma batalha crucial. A equipe sabe que o Ceará também está na briga para escapar da zona de rebaixamento, e o Clássico Rei promete ser ainda mais decisivo do que o normal. Mas, para chegar a esse clássico com uma boa perspectiva, o Fortaleza precisa passar pelo desafio do Santos, e todos sabem que será uma guerra dentro de campo. É um momento de grande expectativa para todos os envolvidos, e a torcida está confiante de que, com o trabalho de Palermo, o Fortaleza tem totais condições de lutar por sua sobrevivência na Série A. As próximas semanas serão decisivas, e cada jogo conta. A luta pela permanência na elite do futebol brasileiro está acirrada, e o Fortaleza tem demonstrado uma força que, até alguns meses atrás, parecia difícil de acreditar. O time está se entregando a cada minuto, e o apoio da torcida tem sido fundamental para manter os jogadores motivados. O caminho é difícil, mas o Fortaleza já mostrou que tem a capacidade de enfrentar adversidades e sair vitorioso. O sonho de continuar na Série A está mais vivo do que nunca, e, com o espírito de luta e determinação, o Leão vai dar tudo de si para garantir essa permanência. A sequência de jogos que o Fortaleza tem pela frente não deixa margem para erros. Cada partida será uma verdadeira final, e todos sabem disso. A vitória sobre o Flamengo foi um alívio, mas não é hora de se acomodar. Ao contrário, é hora de manter o foco, como bem disse o técnico Martim Palermo. Em suas palavras, o time precisará seguir com a mesma determinação, com a mesma entrega. Nada foi conquistado ainda, e os próximos confrontos são ainda mais decisivos. O confronto contra o Santos é o primeiro grande teste após a vitória sobre o Flamengo. O Fortaleza sabe que, se quiser continuar sonhando com a permanência na Série A, precisa ser mais forte do que nunca. Não há espaço para relaxamento ou para pensar que o pior já passou. O caminho continua árduo, e a confiança é fundamental para seguir adiante. Palermo tem sido uma peça-chave nesse processo de transformação do Fortaleza. Quando chegou, o time estava na penúltima colocação, praticamente afundado na zona de rebaixamento. Muitos torcedores, inclusive, já começavam a pensar na Série B, mas o trabalho do técnico argentino trouxe uma nova energia ao elenco. O time passou a se comportar de maneira diferente dentro de campo. A organização defensiva melhorou, a intensidade aumentou, e o espírito de luta apareceu como nunca. Agora, o Fortaleza é uma equipe que acredita, que se entrega até o último minuto, e essa mudança foi crucial para o momento atual. Mas, como o Palermo bem lembrou, o trabalho está longe de ser concluído. O time sabe que cada adversário será um desafio, e que a batalha pela permanência será longa. O próximo passo é enfrentar o Santos, um time que também está lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Esse é, sem dúvida, o jogo mais importante da temporada até agora. O Santos está em um momento delicado, e, se o Fortaleza vencer, poderá colocar ainda mais pressão no rival. Além disso, uma vitória na Vila Belmiro permitirá ao Fortaleza reduzir ainda mais a distância para os times que estão fora do Z4. Será uma oportunidade única de dar um passo gigantesco para a permanência, e o time sabe disso. A confiança em continuar acreditando é o que move o elenco, mas também é a confiança que deve contagiar a torcida. Os torcedores do Fortaleza têm mostrado um apoio incondicional, e isso é algo que o time tem sentido dentro de campo. Cada grito, cada canto da arquibancada, tudo tem ajudado a fazer a diferença nos momentos mais difíceis. O jogo contra o Santos, então, tem um peso imenso. Não é apenas mais um jogo. É uma decisão, e, como já foi dito, é uma verdadeira final.
A história do Fortaleza na Vila Belmiro é recente, mas é positiva. O time venceu as 2 últimas partidas contra o Santos no seu estádio, e isso dá um fôlego extra para o elenco. Essas vitórias, é claro, fazem parte de um histórico que alimenta a esperança de que, com a mentalidade certa, o Leão pode repetir o feito e sair de campo com os 3 pontos. Além disso, uma vitória contra o Santos vai colocá-los ainda mais próximos do objetivo de deixar a zona de rebaixamento, o que tornaria o jogo contra o Ceará, no Clássico Rei, ainda mais importante. Fora de campo, a diretoria do Fortaleza também se prepara para o futuro, e o planejamento para a próxima temporada já está sendo feito. A contratação de reforços é uma prioridade, e a lista de possíveis jogadores continua a ser analisada. O nome do zagueiro Wellington Manzou, do Londrina, foi especulado recentemente, e o Fortaleza vê no jovem jogador uma boa opção para fortalecer a defesa no ano que vem. Manzou tem se destacado na Série C e tem atraído a atenção de clubes da Série A. A direção do Fortaleza sabe que é importante começar a se movimentar agora, com antecedência, para que o time esteja preparado para a temporada de 2026, independentemente de qual divisão o time estará. A chegada de novos jogadores pode ser fundamental para a equipe, especialmente no contexto atual de pressão e necessidade de pontos. Em relação ao jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, a situação ainda está indefinida, mas é um assunto que está sendo acompanhado de perto pela diretoria e pela torcida. A data do confronto ainda não foi definida pela CBF, e isso tem gerado certa frustração. O adiamento aconteceu devido à participação do Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana, e, até que o time mineiro seja eliminado ou avance para a final, o jogo contra o Fortaleza continuará sem data. Isso deixa o time do Fortaleza em uma posição de espera, mas com a esperança de que, quando a partida acontecer, o time esteja preparado para fazer a diferença. Caso o Galo avance para a final da competição, o jogo será reagendado para o dia 15 de novembro, uma data que coincide com a próxima data FIFA, o que pode dificultar ainda mais a situação. A expectativa é de que a CBF defina uma data em breve para esse jogo tão aguardado. Mas, voltando ao presente, o Fortaleza tem um jogo decisivo contra o Santos na Vila Belmiro e, como o próprio técnico Palermo afirmou, o foco deve ser total na vitória. O time não pode se distrair, não pode pensar em nada além do que está por vir. A partida contra o Santos será uma verdadeira batalha, mas é também uma oportunidade única de mostrar que o Fortaleza pode, sim, se salvar do rebaixamento. O apoio da torcida será fundamental para que a equipe se sinta ainda mais confiante e motivada. O trabalho está sendo feito, e, se o time continuar se entregando como tem feito, a chance de permanecer na Série A será real. O caminho é difícil, mas o Fortaleza está pronto para lutar até o fim. A vitória sobre o Flamengo foi apenas o primeiro passo. Agora, é hora de dar sequência a esse trabalho, de manter o foco e de lutar por cada ponto até o fim do campeonato. A equipe tem se mostrado determinada, mas a sequência de jogos que se aproxima exigirá ainda mais esforço, mais dedicação e mais confiança. A luta pela permanência continua, e o Fortaleza sabe que a chave para sair dessa situação é manter a fé, o esforço e a união. O time já provou que tem a capacidade de superar adversidades, e a torcida tem mostrado que está com o time em cada passo dessa jornada. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Europa em choque. Um comentário inesperado de Carlo Ancelotti está movimentando os bastidores do futebol mundial e gerando burburinho nas principais redações esportivas do continente. Durante uma recente entrevista, o treinador italiano e atual comandante da seleção brasileira surpreendeu ao citar o Fortaleza, clube que há anos vem se consolidando como força emergente no cenário nacional. A declaração de Ancelotti, que antes era considerada quase irrelevante para os gigantes europeus, rapidamente se tornou manchete internacional, levantando especulações sobre possíveis movimentos do treinador ou sobre a ascensão do futebol brasileiro fora dos grandes centros tradicionais. O fato de um nome como Carlo Michelangelo Ancelotti Cavalieri Omri, Ufficiale OSI, considerado por muitos um dos maiores técnicos da história do futebol moderno e reconhecido pela France Football em 2019 como um dos 10 maiores de todos os tempos,
Mencionar um clube brasileiro fora do eixo Rio-São Paulo deixou jornalistas e torcedores em êxtase. Não é apenas a referência em si que chama atenção, mas o tom da fala, que muitos interpretam como um sinal de respeito ou até mesmo como um alerta para o mercado europeu. Em tempos em que rumores sobre contratações e projetos de longo prazo dominam as discussões, a simples menção de Ancelotti ao Fortaleza foi suficiente para incendiar fóruns, redes sociais e programas esportivos. Entre especulações sobre parcerias, observações técnicas e possíveis convites para intercâmbio, o burburinho é intenso. Alguns analistas sugerem que a declaração pode indicar interesse em observar mais de perto o futebol nordestino, enquanto outros enxergam uma provocação sutil aos clubes tradicionais do continente, lembrando que talento e gestão podem surgir de qualquer canto do mundo. O fato é que a fala de Ancelotti, mesmo sem detalhes concretos, já se espalhou por jornais, sites e canais de TV europeus, reafirmando o poder de influência do treinador italiano. Enquanto isso, torcedores do Fortaleza celebram e sonham com a possibilidade de ver seu clube sob os holofotes internacionais, imaginando cenários que até pouco tempo pareciam impossíveis. Entre comentários entusiasmados e teorias mirabolantes, uma coisa é certa: o mundo do futebol jamais ignorará novamente a menção de Ancelotti. O mistério e a expectativa agora giram em torno do que virá a seguir, e qualquer movimento futuro será acompanhado com olhos atentos por fãs e profissionais do esporte em todos os continentes. A simples fala do italiano já conseguiu transformar o Fortaleza em assunto de primeira página internacional, provando que no futebol, assim como nos grandes romances, basta uma frase para mudar completamente o enredo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!